Questões 19 e 20 da prova para o cargo de Guarda Civil da Prefeitura de Caraguatatuba, concurso organizado pela VUNESP em 2019. Questão 19. Trabalhando 6 horas por dia, sem interrupções, uma máquina finaliza um lote de peças em 4 dias. Para que esse mesmo lote de peças seja finalizado em 3 dias, o número de horas diárias que essa máquina terá que trabalhar sem interrupções será de... Bom, pessoal, pelo enunciado a gente percebe aqui duas frases bem marcadas aqui, ó. A primeira que vai de trabalhando até 4 dias, ó. Trabalhando 6 horas por dia, sem interrupções, uma máquina finaliza um lote de peças em 4 dias. A partir daqui, inicia-se uma segunda frase, onde ela vai falar sobre os mesmos temas, sobre os mesmos itens que tem na primeira. Para que esse mesmo lote de peças seja finalizado em 3 dias, o número de horas diárias que essa máquina terá de trabalhar sem interrupções será de. Quando isso acontece, a gente tem um problema de regra de 3. E como só está aparecendo duas grandezas, então uma regra de 3 com apenas duas grandezas é uma regra de 3 do tipo simples. Então vamos montar a nossa tabelinha, que a gente chama de tabelinha, para localizar aqui as informações do problema. As grandezas, vocês já viram, é horas por dia e dias. Na primeira frase a gente tem aqui que 6 horas por dia, trabalhando 6 horas por dia, a máquina vai finalizar o lote de peças em 4 dias. Aí em seguida, para que esse mesmo lote de peças seja financiado em 3 dias, a gente coloca o 3 aqui, o número de horas diárias que essa máquina terá de trabalhar sem interrupções será de. Então a nossa variável vai estar aqui na grandeza horas por dia. Quando as duas grandezas envolvidas no problema de regra de 3, elas são diretamente proporcionais, a gente multiplica cruzando. Já se o caso delas forem de serem grandezas inversamente proporcionais, a gente multiplica em linha, beleza? Mas vamos analisar aqui. Bom, se um mesmo trabalho, se uma mesma encomenda, ela é feita em 4 dias e depois tem que reduzir para 3, ou seja, o prazo diminuiu. Então, para que esta fábrica dê conta desse pedido, se o prazo encurtou, se o prazo diminuiu, então a quantidade de horas por dia trabalhadas tem que aumentar, ou seja, diminuindo o número de dias, tem que aumentar o número de horas por dia. Sendo assim, como uma diminui e a outra aumenta, a gente tem o caso de grandezas inversamente proporcionais. E como eu acabei de falar, quando elas são inversamente proporcionais, a gente multiplica em linha. Então vamos lá, eu vou começar aqui pela linha que tem a variável, tá certo? X vezes 3 ou 3 vezes x vai ser igual ao produto da outra linha, 6 vezes 4. 6 vezes 4 é igual a 24. Então ficamos com 3x igual a 24. O 3 que está multiplicando passa dividindo. Então o x da gente ficou aqui 24 dividido por 3, que é igual a 8 horas. A alternativa correta da questão é a letra D. Questão de número 20. Marta comprou um pacote de balas e percebeu que comendo 2 balas por dia, ela comeria todas as balas do pacote em um determinado número de dias. Percebeu também que comendo 3 balas por dia, todas as balas do pacote seriam consumidas 5 dias antes do que se ela comesse somente 2 por dia. O número de balas desse pacote era de... Bom, a gente vai ter que fazer uma relação entre a primeira situação e a segunda, tá certo? Na primeira situação, Marta come 2 balas por dia e na segunda ela come 3. Comendo 2 balas por dia, ela termina esse pacote de balas numa determinada quantidade de dias. Comendo 3, ela diminui essa quantidade de dias em 5 dias exatamente. Vamos chamar aqui, ó, de balas por dia, vamos dar variáveis, vamos atribuir variáveis, é o que a gente está vendo no enunciado do problema. Então eu vou chamar a quantidade de balas por dia de B e vou chamar a quantidade de dias de D. Então o total de balas vai ser o quê? A quantidade de balas que ela consome por dia multiplicado pela quantidade de dias. Mas a gente tem duas situações, tá certo? Na primeira situação, Marta está comendo 2 balas por dia. Então vamos lá, a quantidade de balas é igual a 2, B é igual a 2. O total de balas que ela vai comer vai ser dado pela expressão 2 vezes D, onde 2 é o valor de B e D é a quantidade de dias, como ele diz aqui, um determinado número de dias, que a gente não sabe.
Então o total das balas, como a gente sabe que é o número de balas vezes o número de dias, e na primeira situação ela come 2 balas por dia, então o total de balas vai ser 2 vezes D. Na segunda situação, ela come 3 balas por dia, então o nosso B é igual a 3. Só que aí a quantidade de dias diminui em 5 unidades, então o total de balas vai ser dado por essa outra expressão aqui, ó. B, que é a quantidade de balas, multiplicada pela quantidade de dias, que são 5 dias a menos do que a primeira situação. Então a gente aqui tem duas expressões algébricas que representam o mesmo total de balas. Então se aqui é o total de balas e aqui também, a gente pode igualar essas duas expressões. Igualando essas duas expressões, a gente ficou aqui ó, com 3 que multiplica D menos 5 é igual a 2 que multiplica D. Ó. Utilizando a propriedade distributiva aqui, 3 vezes D é 3D e 3 vezes menos 5 dá menos 15. Então ficamos aqui com 3D menos 15 é igual a 2 vezes D é 2D. Vamos passar esse 2D para o primeiro membro e esse menos 15 para o segundo. O 2D passa negativo e o menos 15 passa positivo. Aí ficamos aqui com 3D menos 2D é igual a 15. 3D menos 2D é igual a 1D ou simplesmente D. Então D é igual a 15. Mas vamos lá, o que o problema está pedindo é o número total de balas do pacote. Então agora a gente pode pegar qualquer uma das duas expressões. Aí eu vou pegar aquela que é mais simples, que é 2D. Então é só nós fazermos a conta aqui agora. 2 vezes D ou simplesmente 2 vezes 15, que é igual a 30 balas. Quantidade de balas do pacote, a alternativa correta da questão é a letra C.